Olá, graça e paz, passando mais uma vez para deixar uma reflexão da palavra de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre Cristo nessa carta como cabeça da igreja. Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai abordar muito a igreja como corpo de Cristo. Mas na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo, cabeça da igreja. O apóstolo Paulo vai apontar Cristo como o Criador, o Salvador, como o fundador e como Deus eterno, cabeça da igreja. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre a esperança que o salvo tem em Cristo. Esperança essa que nós podemos ter certeza que Deus ele preparou algo para nós. Nós temos uma expectativa no nosso bom e eterno Deus, de que Ele também um dia virá para nos levar. Essa foi a promessa que Ele nos fez. Mas na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai apontar uma esperança em cima. No versículo 23 ele vai falar de uma esperança embaixo, e no versículo 27 o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma esperança dentro de nós. Portanto, meus queridos, nós por vezes deparamos com algumas pessoas dizendo que a esperança, essa é uma frase muito comum aí no mundo, vimos muitas pessoas dizerem isso, que a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança, segundo Cristo, ela nunca morre. Ela permanece. Ela não é a última, porque ela não morre. Davi, escrevendo o Salmo de número 39, versículo 7, Davi diz: o Senhor é a minha esperança. Em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 32, Salomão declarou: o justo tem esperança de vida eterna, nem a morte é capaz de detê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 24, o apóstolo Paulo ele declarou que nós temos, os salvos têm esperança, nós temos esperança, os salvos eles têm uma esperança, eles esperam no Senhor e nas promessas desse Deus. O apóstolo Paulo também escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz que nós devemos alegrar na esperança. Alegrai-vos na esperança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 da sua epístola, versículo 23, ele vai dizer: guardamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez essa promessa é fiel. Essa é a orientação dele aos irmãos que estavam enfrentando um tempo de apostasia e esfriamento espiritual. Na carta de Tiago à igreja de Jerusalém, na carta de Tito, de Paulo a Tito, melhor dizendo, quando Paulo vai escrever a Tito no capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai declarar: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande e eterno Salvador. Mas na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 5, Paulo vai falar sobre, nesse capítulo, a esperança em 3 dimensões. Paulo vai falar sobre a esperança de cima. Verso 5 está escrito: por causa da esperança que vos está reservada no céu. Paulo fala que nós aguardamos algo que está reservado para nós. Paulo está se referindo aos salvos que estavam ouvindo a pregação do Evangelho e se convertendo a Cristo. Paulo está garantindo que há uma esperança para nós reservada no céu. Portanto, querido, quando as portas aqui na terra elas se fecharem para nós, lembre-se de uma coisa: Deus tem uma porta aberta no céu para você. Deus tem uma porta aberta à nossa disposição. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João,
quando exilado na ilha de Pátimos por causa da perseguição da palavra de Deus que ele vinha pregando. E a Bíblia diz que exilado ali naquela ilha, um dia o Senhor apareceu para ele e disse: João, sobe para cá. E ele diz: quando eu olhei para ver, eu vi uma porta aberta no céu e o Senhor convidava ele. Essa é a primeira esperança. Nós temos uma esperança em cima. Esperança essa que quem prometeu para nós é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou. Mas Paulo também vai falar de uma segunda esperança, uma esperança de baixo. Nós estamos firmados em Cristo. Ele é a rocha eterna. Ele é quem nos sustenta. Davi, por inúmeras vezes nos seus salmos, ele dizia: Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu lugar seguro. Nós com certeza estamos firmados no Senhor. Nós temos um fundamento e esse fundamento não pode ser removido. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo. Jesus Cristo, ele é esse fundamento. Nós estamos firmados em Cristo, firmados em suas promessas, firmados em sua palavra. Por isso nós temos uma esperança de que o nosso caminho não é para baixo, mas é para cima. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é uma esperança embaixo de nós, como um alicerce, como fundamento no qual podemos firmar quando tudo à nossa volta estiver abalado. Somos sabedores de que próximo àquela região havia muitos terremotos e o povo estava com medo, preocupado. Paulo estava dizendo que Cristo é o nosso fundamento. O nosso fundamento ele não vai ser abalado por nada. Quando tudo à nossa volta estiver se desmoronando, quando tudo à nossa volta estiver afundando, quando todas as coisas à nossa volta estiver desmoronando, tenha certeza, Cristo é esse fundamento. Nós estamos firmados, nós temos uma esperança embaixo. Versículo de número 23, o apóstolo Paulo está declarando isso à igreja de Colosso. Mas no versículo de número 27, Paulo vai falar de uma esperança dentro de nós. Versículo 27, ele vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma esperança dentro de nós. Cristo, ele vive dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Não precisamos temer o que vem pela frente. O apóstolo Paulo está afirmando: Cristo em vós, esperança da glória. Então, meus irmãos, nós temos uma esperança dentro de nós também. Não vamos apavorar e nos assustar diante de qualquer coisa que possa trazer desestabilidade, insegurança e medo. Cristo vive, Cristo reina, Ele é a esperança dentro de cada um de nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro, ele disse: fomos regenerados para uma viva esperança. Portanto, essa frase de que a esperança é a última que morre, ela não existe na Bíblia Sagrada, ela não existe na mente do cristão, do salvo, porque a esperança não morre. Portanto, nós temos uma esperança em cima, fomos salvos e alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso bom e eterno Deus. Temos uma esperança embaixo, estamos firmados no Senhor. Temos um alicerce forte, firme, que não pode ser abalado. E temos uma esperança dentro de cada um de nós. Fomos regenerados para essa viva esperança. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa.